E aí, pessoal? Eu sou o Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Na partida de hoje, nós veremos aqui em ação Alekhine contra Ninzovic. Esses dois jogadores já apareceram antes na série, né? O Alekhine dispensa apresentações, quarto campeão mundial que derrotou o Capablanca. E o Ninzovic também já apareceu aí como um dos pais da escola hipermoderna, né? Autor do Meu Sistema, que é um livro amado por alguns, odiado por outros. Mas é um jogador que tem partidas bem interessantes também e já apareceu antes na série. Vamos ver como é que foi esse encontro hoje aí quando eles se enfrentaram em 1930. Olha, aqui era brancas, jogou aqui com E4, Ninzovic fez E6. Ninzovic, ele jogava bastante defesa francesa, que aliás também era uma abertura que o Alekhine jogou bastante. E aqui o Ninzovic escolheu a Winauer, que hoje em dia é uma das variantes principais da francesa. A ideia é pressionar o centro, né? Pressionar o ponto E4, cravando o cavalo. Então, o Alekhine fez E5, C5, contra-ataque no centro. E aí o Alekhine fez bispo D2. Inclusive, essa é uma variante que foi popularizada pelo Alekhine e que até hoje em dia é bastante popular. Apesar de que a principal mesmo é a 3, que é como seguem a grande maioria das partidas, né, nessa variante aqui. Bispo toma, B por C3, e a gente tem um jogo bem complexo, onde as brancas têm o par de bispos, né? As pretas perderam o bispo de casas pretas, que é uma peça útil nessa estrutura, mas elas esperam jogar com a posição bloqueada. Enfim, tem quilômetros de teoria aqui a partir dessa posição. Mas o Alekhine jogou bispo D2, e aí a ideia é evitar, né, que dobre os peões em C3. Ninzovic desenvolveu o cavalo. E aqui, cavalo B5. Então a ideia é trocar os bispos de casas pretas, que é o que o Alekhine força aqui com o cavalo B5. E após roque, ele pode reforçar a cadeia de peões dele com C3. Então, se você está buscando alguma linha interessante contra o Winauer na francesa, eu diria que essa é uma opção bastante prática. Você jogar com o bispo B2 e depois o cavalo B5. Porque além de trocar o melhor bispo das pretas, né, que seria o bispo bom, depois as brancas reforçam a cadeia de peões com C3. Isso acabou dando uma estabilidade boa pro Alekhine na partida. Ninzovic aqui jogou B6. Como a gente sabe, na francesa uma peça que pode ser problemática aqui é o bispo de casas brancas. Então ele visa já desenvolver esse bispo por A6, né? E quem sabe trocar pelo bispo adversário. Só que esse plano acabou não dando certo na partida. Em vez disso, seria mais natural algo como o F6. É um lance mais típico, né, dessas posições, tentando desestabilizar um pouco a estrutura das brancas no centro. É uma ruptura bem temática nas posições de francesa. B6, bom, o Alekhine aproveitou aqui para reforçar a posição dele com F4, bispo A6, cavalo F3 e dama D7. Então, o Ninzovic ele quer criar uma pressão ali em B5 para forçar as brancas a saírem com o cavalo, a tirar o cavalo dali. Então, no caso de algo como, vamos supor, cavalo D6, será que isso é bom para as brancas? Bem, ele troca em F1 e já faz com que as brancas percam o roque, né? Tomando de torre ou de rei, vai acabar perdendo o roque pequeno. E depois ele pode continuar até com um lance mais simples como o cavalo C8, só para desalojar o cavalo das pretas de D6, só isso. E o cavalo já vai ter que ser trocado, né? Então, eu acredito que aqui as pretas têm boas chances de resolver os problemas. Provavelmente era algo assim que o Ninzovic estava buscando. Mas o Alekhine, ele joga A4, um lance bem firme e reforça a posição do cavalo. Um ponto importante é que se as pretas trocam de qualquer forma, por exemplo, se joga bispo toma B5, A por B5, e aí ele tem problemas para tirar o cavalo de B8. Além disso, o bispo de casas brancas ele vai ser uma peça bem perigosa aqui, vindo para D3 e criando ameaças em H7. Então, compreensivelmente, o Ninzovic ele não troca nessa hora. Ele joga cavalo de BC6 com um plano bem claro, que é de jogar o cavalo para A5 e tentar explorar essas casas aqui, ó, C4 e B3. Então ele já conseguiu dar uma desenvolvida no bispo e agora ele pretende, né, tentar explorar as casas fracas na ala da dama das brancas.
Mas nesse momento, o Alekhine encontrou uma jogada que mostra todos os defeitos do plano das pretas, né? Dos lances das pretas até aqui. Então é a primeira, é a primeira hora, assim, o primeiro momento que eu quero que vocês pensem e tentem descobrir o que, que o Alekhine jogou de brancas. Jogam as brancas. Bom, essa não é uma posição que tem poucas jogadas para as brancas, né? Inclusive, eu imagino que algumas pessoas podem estar um pouco incomodadas com o fato do rei ainda estar no centro aqui, né? E tá pensando em desenvolver logo, por exemplo, jogar bispo E2 ou bispo D3 para fazer roque. Mas também é importante a gente perceber que o plano das pretas, ele pode ser um pouco incômodo. Se esse cavalo chegar em B3 ou em C4, não vai ser tão fácil de manter o cavalo de B5 estável, né, defendido, e aí as brancas vão acabar tendo que tirar o cavalo dali. Mas principalmente as pretas conseguem alguma atividade. Então a Alekhine entende isso, ele percebe, né, qual é o perigo assim de deixar as pretas executarem esse plano, e ele faz uma jogada bem firme nessa posição, que é B4. Ao mesmo tempo que ele coloca uma pressão em C5, ele também tira a casa A5 do cavalo das pretas. Esse é um lance muito importante. Ele anula completamente todo o plano da abertura aí do Nizovic, que era baseado em ativar as peças na ala da dama. Então jogou C por B4. Aparentemente F6 era uma jogada mais interessante para continuar tentando manter um espírito de francesa na posição, né? O espírito da francesa é tentar desestabilizar esses peões aqui centrais que dão bastante espaço para as brancas. Mas foi C por B4, C por B4. E agora o Ninzovic decidiu voltar o bispo aqui. Imagino que pra tentar jogar ou A6 ou A5. Esses dois lances aí pra também lutar por um pouco de espaço na ala da dama. Se ele tomasse em B5 pra tentar simplificar, as duas capturas são boas para as brancas, tá? Tanto A por B5, cavalo D8 e bispo D3, porque esses peões restringem fortemente, esses peões restringem fortemente os dois cavalos das pretas e o bispo é uma peça bem forte também nessa estrutura. Ou bispo toma B5 mesmo, mantendo o espaço na ala da dama e o bispo de casas brancas também incomoda aqui. Então Ninzovic decidiu voltar para jogar ou com A6 ou com A5. O Alekhine instalou o cavalo lá em D6. É sempre uma casa muito boa essa para o cavalo. Inclusive, esse é um dos pontos de por que a troca dos bispos lá atrás, dos bispos de casas pretas, pode ajudar as brancas. Porque isso dá a possibilidade de muitas vezes entrar em D6 com o cavalo, né? Já que o preto não tem mais o bispo de casas pretas. E aqui o Ninzovic fez uma jogada um pouco estranha, eu diria, né? É um lance que eu acho que a maioria dos jogadores de francesa não fariam hoje. Ele jogou F5, fechando a ala do rei. Mas eu diria que esse é um lance basicamente inexplicável, assim, bem difícil de entender. E pra mim é evidente que isso aqui é um erro das pretas. Eu, né? Se eu tivesse nessa posição, teria jogado o cavalo F5. Eu tentaria desalojar o cavalo das brancas o mais rápido possível. Não sei se isso resolve os problemas das pretas, tá? Não sei se isso aqui resolveria a vida do Ninzovic, aí ele estaria ok. Mas eu ficaria com bastante medo de deixar esse cavalo em D6 aí. Quando ele joga F5, eu não gosto desse lance, porque ao mesmo tempo ele perde a chance de jogar F6 no futuro, de tentar abrir alguma linha na ala do rei. Ele tira a casa F5 que serviria para o cavalo das pretas, que é uma casa útil nessas posições. E ele também bloqueia a ala do rei. Quando ele bloqueia a ala do rei, ele dá um passe livre para o Alekhine fazer o que ele quiser do outro lado. Então o Ninzovic aqui ele tira a chance de criar tensão na ala do rei, e isso dá toda a liberdade para o Alekhine jogar do outro lado do tabuleiro. Então, o que o Alekhine faz? Ele vai progredindo. Ele joga A5. Agora já tem uma ameaça aqui de jogar um A6, né? Esse bispo vai ficar totalmente preso. Ou mesmo até A por B6 para deixar um peão fraco ali em B6. Finalmente o Ninzovic aqui ele faz a ideia de expulsar o cavalo adversário de D6, mas com o cavalo C8. E o Alekhine não troca em C8, ele toma em B7. Pode parecer um pouco contra-intuitiva essa decisão, porque o bispo de B7 não é uma peça ativa. Mas o Alekhine ele tá pensando de outra forma, ele tá pensando que sem o bispo de B7, nada vai poder parar o bispo dele. Então ele elimina o bispo do adversário, porque agora o bispo de casas brancas, aí das brancas, é muito forte. Dama por B7. E agora, mais um momento curioso, mais um momento instrutivo da partida, para vocês pensarem aí se vocês acertam qual é o lance do Alekhine. Jogam as brancas. Bom, esse é mais um momento
que dá pra gente ter dúvidas, né? Porque tem vários lances possíveis, eu acho. Mas, de novo, o importante é tentar entender se as pretas têm alguma forma de liberar a posição, alguma ideia que pode ser boa. Assim como naquele momento, né, um pouco anteriormente, tinha a ideia de cavalo A5. Aqui eu imagino que se faz um lance como o bispo D3, por exemplo, para começar o bispo não tem muito agora o que fazer nessa diagonal, né? Porque o peão de F5 bloqueia ele ali. Mas principalmente isso daria um pouco de liberdade para as pretas. O Ninzovic poderia jogar algo como a B por A5, B por A5 e dama B4, digamos, trocando as damas já. Não resolve totalmente, tá? O problema do espaço. Mas o fato é que sem damas fica mais difícil das pretas levarem um ataque e ele consegue ir organizando melhor as peças. Então, Alekhine percebendo que abrir a ala da dama poderia ajudar as pretas, ele joga A6. Ele joga A6. É... Pode parecer também um pouco estranho, porque a gente pensa, tá, mas como que ele vai atacar a ala da dama, né? Se ele já bloqueou ali, quando ele joga A6, ele fecha tudo. Mas a resposta é a seguinte: agora, depois de dama F7, ele desenvolve o bispo atacando o cavalo. Um detalhe importante, um detalhe tático, é que dama E7 não era uma opção melhor, tá? Depois de dama E7 tem bispo B5 também. E quando o cavalo por B4, torre B1, e esse cavalo tá preso. Ele não tem casas. Então as brancas ganham uma peça. Então jogou dama F7. Mas o ponto do Alekhine aqui qual que é, né? O plano dele, bispo B5. Aí o cavalo volta para E7. Roque. O Ninzovic jogou H6, eu imagino que temendo aqui um cavalo G5, né? Não queria levar um cavalo G5. Esse é um outro defeito de ter avançado F5, o peão de E6 atrasado. Mas aí torre FC1. Então esse é o ponto, né? O Alekhine percebeu que ele não precisava abrir mais linhas na ala da dama, porque ele já tem uma linha aberta aqui. Ele tem a coluna C. Então ele pode tentar invadir a posição por essa coluna. Por exemplo, se as pretas jogam cavalo D8, já entra com a torre na sétima. E vai ficando cada vez mais chato para as pretas se defenderem, né? Cada vez mais difícil, assim, a pressão vai ficando cada vez mais incômoda. Por isso jogou torre FC8. Mas aí o plano é simples. Uma regra legal que eu acho que dá pra gente aprender com essa partida é que quando tem uma coluna aberta no tabuleiro, só uma coluna aberta, no caso aqui a coluna C, o lado que consegue dominar essa coluna ou colocar mais pressão nela, geralmente tem a vantagem, tem a iniciativa. Porque o outro lado vai ficar mais passivo, se ele não tiver o controle da coluna. Então a luta, ela gira em torno da coluna C aqui. Mas principalmente em torno da pressão em C6. Então jogou torre C2. Fez dama E8 aqui o Ninzovic, uma decisão um pouco arriscada, né? Porque a dama agora, ela se coloca nessa cravada. Mas também era um pouco difícil de sugerir outras opções para as pretas. Porque, por exemplo, depois de cavalo D8, torre AC1. E aí segue chato para as pretas se defenderem nessa posição. Então jogou dama E8. Mas aí ele dobra, né? Torre AC1. E agora jogou torre AB8. Não tem muitos lances para as pretas, então o Ninzovic é que ele tá tentando, né, jogar na calma e manter o cavalo em C6 defendido. Agora esse é um outro ponto que eu quero que vocês tentem descobrir qual é o próximo plano para as brancas. Qual é o plano das brancas agora para elas continuarem melhorando a posição e continuar pressionando o adversário? Bem, aqui eu acho que a posição ela é bastante lógica, né? A forma como a gente enxerga essa posição. Porque é um pouco óbvio que o plano das brancas tem que ser aumentar a pressão no ponto C6. Não tá na ala do rei, não tá em outros pontos, né? A resposta tem que ser em C6 a pressão. Então, basicamente, a gente precisa encontrar um jeito de colocar essa dama na coluna C. Aqui surge um tema que fica conhecido por causa dessa partida como canhão de Alekhine. O canhão de Alekhine significa você colocar as torres e a dama na mesma coluna. E aí você tem três peças pesadas, que são as duas torres e a dama, pressionando o mesmo ponto ali, C6. Mas aí é importante saber qual é a forma mais efetiva de fazer esse canhão de Alekhine. A forma menos efetiva, na maioria das vezes, é com a dama na frente. Então, no caso de dama C3 aqui, por exemplo, isso não é uma opção boa, né? Porque a dama ela vai ficar levando os temas aqui. Então não faz sentido colocar a dama na frente. A dama no meio, será que é interessante? É uma possibilidade, a dama no meio. Por exemplo, torre C3 para dama C2. Mas definitivamente a dama vai ficar muito mais efetiva se ela tiver atrás das duas torres. Se a gente conseguir passar a dama atrás das duas torres.
Porque aí você tem as duas torres na frente, lógico, e a dama por trás apoiando, né? Torna o ataque muito mais forte. Então a Alikine percebe isso, e aqui ele começa essa reorganização das peças. Dama E3, torre C7, torre C3, dama D7, torre de 1 C2. O Nizovic ele começa a trazer o rei para tentar ajudar na defesa, de tão apertada que fica a posição. Torre BC8, dama C1 e torre BC8. Essa partida também mostra de um jeito bem legal o poder da cravada, né? A força da cravada no ponto C6. Porque isso fez com que as pretas atassem todas as suas peças à defesa do cavalo. É um exemplo bem instrutivo de como explorar a cravada e o controle da coluna aberta, que é a pressão na coluna aberta. Mas a gente chegou num ponto onde parece que o ataque das brancas atingiu seu máximo, né? Todas as peças que podem atacar o cavalo já estão atacando. O bispo, as duas torres e a dama. E as pretas colocaram todas as suas peças defendendo também, as duas torres, a dama e o cavalo de E7. E agora, como as brancas continuam aumentando essa pressão, qual é a ideia ganhadora? Bem, mais uma vez é uma questão de lógica, né? A gente consegue perceber, olhando assim, que o cavalo mesmo, ele não tem casa para atacar C6, não tem onde você coloca o cavalo e aumenta ali a pressão. Então a gente precisa procurar se tem alguma outra peça que é útil, que pode ajudar nesse ataque. E tem uma peça que serve aqui, né, para as brancas, que é o peão de B4. Então a Alikine joga bispo A4, com ameaça de B5. E basicamente isso é o suficiente para desmoronar toda a defesa das pretas. Aqui a posição das pretas ela cai por um tempo, por causa de um lance. Afinal, se o rei já tivesse em E8, daria tempo de jogar rei D8 e defende o ponto C7 também. Porque tá vendo como é efetivo pôr a dama atrás das torres, ó? As brancas estão pressionando C6 e C7. Então, por isso que B5 é uma ameaça ganhadora. Mas se as pretas estivessem com rei em D8, rei em E8 era só jogar rei D8 e defender. Não é o caso, né? Se joga rei E8, leva B5 e acabou aqui. Vai cair C7. Por isso, o Nizovic, já numa posição bem desesperada, teve que jogar B5 para ganhar esse tempo para trazer o rei. Porém, o Alikine volta, cria a mesma ameaça, força rei D8. Agora tá tranquilo, porque ele tem um peão a mais. A posição das pretas tá completamente travada. Não pode mexer nenhuma peça dessas aqui, ó. As pretas não podem mexer nada nessa posição. Se joga... Bom, se mexer qualquer peça vai cair alguma coisa. O Alikine percebe isso. Então ele explora um tempo, ele explora um tema nesse momento que a gente chama de Zug. O que é Zug no xadrez? Zug é quando um lado precisa fazer um lance, mas ele não tem jogada. Qualquer jogada que ele fizer vai piorar a posição dele. É o caso das pretas aqui. Então o Alikine joga H4. E depois disso, aqui o Nizovic abandonou. O ponto é o seguinte, depois de H4, as pretas só tem lances de peão. Vamos supor G6. Aí ele ia jogar RH2, H5, rei G1. Acabou os lances de peão. E agora? Se mexer essa torre, cai C6. Se mexer o cavalo, cai C6 também. Se mexe a dama, se mexer o rei, leva B5 porque a torre não está defendida mais em C7. E se mexer a dama E8, leva o mesmo B5 porque agora C7 está desprotegido. Por isso que depois de H4, as pretas abandonaram. O Alikine dá um zug aí no Nizovic, né? Explorando a pressão na coluna aberta e principalmente a cravada. Então, essa é uma partida bem legal, que mostra de uma forma instrutiva como combinar essas duas ideias, né? Esses dois temas, cravada e coluna aberta. Entre dois jogadores bem fortes aí, né? O Alikine campeão mundial e o Nizovic que já apareceu em outras partidas. Mas nessa, o Alikine jogou com a sua força habitual aí, né? Pressionou muito e sufocou completamente a defesa das pretas. Mas essa foi a partida de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Não esquece de se inscrever no canal para receber mais conteúdo de xadrez. E nos comentários, fala aí o que você achou da partida, o que você achou das análises. Já conhecia a partida? O que você achou aí? Tem alguma sugestão para aparecer na nossa série Partidas que todo enxadrista deveria conhecer? Não deixa de escrever aí nos comentários que a gente vai conversando. Então, valeu pessoal e até a próxima.